Bom, nesse momento, o presidente Lula participa da abertura do Salão do Automóvel aqui em São Paulo e nesse discurso, agora há pouco, ele diz: hoje estou feliz porque o presidente Donald Trump começou a reduzir as taxas praticadas contra o Brasil. Então foi essa a declaração do presidente Lula. Nesse momento a gente acompanha. Podemos ouvir um trecho do discurso do presidente? Fez acontecer. E chamei o meu companheiro Geraldo Alckmin, com a experiência de 16 anos de governador de São Paulo, para ser o meu ministro da Indústria e Comércio. E poucas vezes na história desse país vocês tiveram um ministro da Indústria e Comércio da sensibilidade, da qualidade de conversação que nós temos no companheiro Alckmin. Isso chama-se sorte, porque não adianta o Corinthians trocar de técnico ou troca de jogador, não vai dar certo. Nós contratamos o Ancelotti para ser técnico da seleção brasileira. Se não tiver jogador bom, o técnico não vai dar certo. Então eu queria dizer para você, Igor, que você é um técnico novo, muito recente na Anfávia. Você substituiu o Márcio. E você está começando de uma forma primorosa. Bom, aí o presidente Lula, na abertura do Salão do Automóvel aqui em São Paulo, ele agora há pouco fez um elogio ao vice Geraldo Alckmin, que negociou o tarifaço. Deixa eu chamar mais uma vez os nossos comentaristas e eu vou começar agora por ela, Dora Kramer, que já no começo do jornal queria falar sobre o tarifaço e agora com essas falas do presidente Lula, Dora. Mas vou me ater ao Lula. Olha, o final realmente foi interessante, foi bom, embora não se saiba para quê? Para que esses meses todos, né? Quem que ganhou os Estados Unidos só perdeu, por isso recuou, nós perdemos agora. O sucesso disso não se deve aos discursos do presidente Lula sobre soberania, se deve aos esforços diplomáticos, ao esforço do vice-presidente Geraldo Alckmin, por isso a referência é muito justificada, e ao setor privado brasileiro, que também suou a camisa para conseguir que a coisa saísse daquele terreno todo contaminado, envenenado do começo e se estacionasse no campo objetivo da economia. Daí o desfecho. Ô, Túlio, essa decisão do governo americano tem mais a ver com o bolso dos americanos que está doendo por causa do tarifaço ou tem a ver também, claro, com a diplomacia brasileira? A diplomacia brasileira tem qual porcentagem nessa decisão? Olha, Thiago, eu acredito que tem pouca porcentagem. Por quê? Muito embora a gente tenha que reconhecer o esforço que aconteceu nesse momento. Eu vou lembrar aqui de Clarice Lispector, que falava que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Qual que é o óbvio? Tudo isso começou logo após a eleição de Donald Trump. Por quê? Porque o Brasil simplesmente abandonou as relações diplomáticas com os Estados Unidos. São vários os autores diplomáticos que falam que depois do início do mandato de Trump, simplesmente o Brasil abandonou ali as conversas com os Estados Unidos. Isso foi se acirrando ainda mais por essas pregações ideológicas de Lula nos BRICS e outras situações mais, como comprar óleo diesel da Rússia. Então toda essa questão foi causada pela própria diplomacia brasileira, que agora correu atrás do prejuízo e conseguiu, sim, bons resultados. Aí é um esforço entre vários atores, como a Dora bem citou. Tanto o setor próprio do café, por exemplo, que lutou muito em relação a essas tarifas, como o Geraldo Alckmin e como a diplomacia. Mas tudo isso já podia ter sido evitado antes. É muito melhor prevenir do que remediar. Denise, e desde o começo, a Dora se referiu no comentário dela, toda aquela celeuma em relação à retaliação ao Brasil, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de uma certa maneira a economia falou mais alto, a gente pode avaliar assim? Com certeza, porque não havia aquela justificativa econômica que foi dada por Trump desde o início, que ele justificava a tarifa, o aumento das tarifas de modo geral, para corrigir uma situação deficitária dos Estados Unidos na balança comercial. Mas não é o que nós temos na prática em relação ao Brasil. Há vários anos, os Estados Unidos têm superávit no comércio com o Brasil, então tem uma situação vantajosa, então essa não seria justificativa. Entraram nos
argumentos as questões jurídicas, a tentativa de interferir no judiciário, houve todas aquelas pressões para o STF, que se falava de caça às bruxas. No final das contas, houve aquele encontro entre Lula e Bolsonaro, eles podem ter tido um bom primeiro contato aí presencial e depois disso entraram para valer as relações diplomáticas, de fato, muita conversa e Trump foi sofrendo pressões internas. O Congresso começou a questionar mais a aplicação das tarifas, a Suprema Corte também, que ele não teria independência, principalmente quando ele falava de uma situação emergencial do país, ele recorreu a uma legislação antiga para justificar essas tarifas e houve sim a pressão também dos empresários brasileiros, junto com os empresários dos Estados Unidos, que tinham interesse em manter as boas relações. Agora, de qualquer modo, independentemente de erros que tenham sido cometidos no passado pelo atual governo, Trump hoje, ao anunciar essa retirada da tarifa de 40%, ele citou especificamente as conversas que ele teve com Lula. Então, Lula está aproveitando essa situação, o fato dele ter citado as relações diplomáticas. Ele falou também que auxiliares dele explicaram melhor a situação, as relações com o Brasil. E desta vez, um fato curioso é que ele voltou atrás exclusivamente das tarifas do Brasil e de forma retroativa ao dia 13, que foi quando ele anunciou, foi mais ou menos o mesmo dia que ele anunciou o corte de apenas 10%, causando aquela estranheza. Então, houve alguma pressão interna mais forte nesse período que levou Trump a ampliar aí a retirada das tarifas para o Brasil.